que você falou que abriu seus negócios na pandemia, né? Abri meus Do negócios na nada pandemia. você falou, vou abrir 2 negócios na pandemia. O que que aconteceu que foi nesse momento que você escolheu? Cara, eu já tava no ramo já de empreendedor, né? Eu já trabalhava numa empresa que eu ficava bem à frente. E quando eu saí de lá, eu tava muito sufocado, porque acabei ficando bastante tempo lá dentro. Eu vou trabalhar de Uber. Acabei trabalhando de Uber por uns 8 meses, acabei gostando. E aí depois falei, não, eu preciso voltar a fazer uma outra coisa, paralelamente, para mim poder ter outra renda. E aí comecei a abrir uma empresa com amigos meus, né? Ficou pouco tempo, mas a gente abriu no mesmo ramo que a gente já atuava, que eu atuei por 3 anos. Falei, vamos continuar a fazer o que a gente aprendeu e criou o processo e o que a gente sabe fazer de melhor. Criamos, fizemos todo o processo, já estávamos com a carteira de cliente, só que não conseguimos ir adiante. Tivemos alguns contratempos, e aí a gente acabou indo cada um pro seu caminho, finalizamos os contratos que nós tínhamos com os clientes e falou, vamos parar. E aí, nesse cenário de vão parar, o meu pai ele tinha acabado de ter uma situação meio delicada, cara. Meu pai sempre trabalhou para os outros. Ele tinha muito aquele medo, aquele receio de abrir um negócio para ele. Até por conta que ele mal fez a segunda série. Meu pai, para ele ler alguma coisa, ele demora um pouco. E para você ter uma noção, esse demorar um pouco de ler, ele aprendeu com a vida. Porque ele não teve toda essa aprendizagem na escola. Então ele acabou apanhando. Ele não ficou na escola por conta que ele precisava trabalhar. Então, por pouco estudo, ele sentia assim. Não era o momento de ele abrir uma empresa. Porque ele tinha medo de não conseguir dar conta a partes administrativas. Mas ele tinha uma mão de obra que era excelente. Todo mundo elogiava, cara. E aí, naquele cenário, ele já estava aberto já a empresa com outro sócio. Acabou não dando muito certo também. Sabe como é sócio, nem sempre dá certo. E aí acabou tendo os problemas normais de sociedade. Acabou partindo a empresa. E isso ele já tinha saído da onde ele já trabalhava há pouco tempo. E ele já tinha. E eles tinham aberto a empresa paralelamente. Para não desfocar da renda, né? E aí no cenário, quando ele acabou partindo da empresa, ele falou, putz, e agora? O que eu vou fazer? Já saí da empresa onde eu trabalhava. Eu sei que se eu pedir o emprego novamente, eu tenho. Só que não era o que eu queria. Não queria voltar para trás. Falei, pai, faz o seguinte, eu vou te ajudando em algumas coisas conforme eu vou tendo tempo, porque você sabe que eu tenho outros projetos e eu vou te ajudando. E aí eu comecei a ir nas obras, a cobrar o cliente, a passar ele não tinha máquina de cartão, eu já tinha um CNPJ, então ali a gente eu passava nas obras, recebia do cliente e depois passava para ele na conta dele. Fazia o contrato, fazia alguma coisa, tal, e aí a gente começou a atender e fazer orçamentos junto com o cliente. E aí eu comecei a dedicar mais tempo do meu tempo para ele do que para minhas outras coisas. E aí ele falou assim, vamos tocar junto. Isso dentro de 2 meses, cara. Falei, vamos tocar junto. E aí eu falei, tá, vambora, vamos abrir outro CNPJ, que aí eu queria que fosse do zero. A gente abriu como já sociedade e foi tocando o barco, cara. E foi maravilhoso, foi uma coisa assim muito natural, por conta que a gente pegou o boom do negócio também. E como ele já tinha muita experiência na área, eu já conseguia lidar com os feedback e o atendimento do cliente que eu dominava, então era o que ele temia. Então ele ficou com a parte toda operacional, né, da mão de obra, e eu fiquei com a tratativa do cliente e o feedback. Então, assim, o cliente ele queria saber como estava a obra dele, eu ligava ao meu pai. Como está a obra? Tá assim, assim, assado. Ligava pro cliente, tá assim, assim, assado. Então eu comecei a ser ali aquela pessoa que ele não pôde ser, ele não teve a oportunidade de ser. E a gente acabou se encaixando, cara. Em maio, a gente falou assim, vamos abrir o CNPJ, a gente abriu, como sociedade, só que a gente precisava de um nome. Foi um negócio muito incrível, cara. Eu fiquei em casa, falei assim, ó, eu vou juntar alguns nomes, eu vou criar uma arte aqui no Canva e eu vou te mandar. Tá bom. Nisso ele foi atender um cliente. Aí a gente ele fechou lá o cliente, era um contrato muito bom, ele ficou feliz e passou na adega,
Eu vou abrir uma latinha. Aí nesse tempo, ele já tinha, eu acho que, tomado umas 2 latas. Eu falei pra ele, pai, montei o nome da empresa. E nesse tempo que eu falei pra ele, tava carregando já a imagem. E eu falei, ficou top, hein? Só que a imagem não tinha chegado, o áudio chegou primeiro. Aí ele falou, cara, gostei do nome. Coloca no final, demais piscina. Top demais piscina. Eu falei, que sentido faz? Não, pai, deixa a imagem chegar. Eu acho que você não entendeu. Eu também não tinha entendido o que ele tava falando. Aí chegou lá a imagem lá com o nome da empresa, tal, bem sofisticado. Aí a hora que ele chegou em casa, eu mostrei pra ele, o que você achou do nome? Eu gostei, coloca lá, piscina no final. Eu falei, como assim, piscina no final? Aí eu fui entender que ele tinha interpretado que eu tinha falado que o nome da empresa era top demais. E aí, para acrescentar piscina no final. Top demais, piscina. Aí eu peguei e criei mais dois nomes de empresa lá para totalizar 3, que ele falou que queria aquilo. A gente fez uma reunião em casa e falou, vamos ver como que vai ser. Eu falei, não queria ser uma coisa tão simples, né? Eu falei, vamos colocar um negócio mais, porque esse ramo é um padrão um pouco. Você lida com cliente de um padrão um pouco mais alto. Eu falei, vamos tentar chegar ao nível. Só que ele falou uma coisa que marcou muito e realmente é fato, cara. Quando termina a piscina, o que a pessoa fala? Putz, ficou top, hein? Então é um nome muito forte. E aí na decisão lá ficou top demais piscina. E foi um negócio bem aleatório. E eu falei, cara, tem que ser esse nome porque foi uma coisa que foi acontecendo. A empresa foi criada de uma forma assim, acontecendo, foi levando as coisas. E o nome da mesma forma. E aí no final ficou top demais piscina. E ficou um nome forte, cara. Top demais. E ficou, é marcante, É né? marcante. Marca, né? E é fácil. E é Top fácil. demais, top demais. E agora, eu sinto lhe dizer, toda vez que você escutar o nome de top, você vai falar, demais piscina. Você vai lembrar disso, porque é um nome que, ao mesmo tempo, você fala que legal. Tipo, você dá uma zoada, fala, pô, mas legal. Entendeu? Então acaba memorizando muito. Uhum. Então, por ele ser uma pessoa mais velha, eu falei, cara, vou deixar ele tomar essa decisão, porque se eu escolher o nome, e se o dia da manhã uma única pessoa reclamar, eu vou escutar pro resto da minha vida. Falei, deixa ele escolher, vou deixar essa decisão pra ele, porque eu não quero ter o gostinho de escutar. Pô, eu falei que esse nome não era legal, tal, eu tinha razão, vem comigo, eu sou mais velho, tenho experiência, sabe como que é? Pai, né? E aí ficou nisso, cara, top demais piscina. A gente acabou tendo ali um grande giro de cliente trabalhando de casa. Eu tava trabalhando de casa ainda, a gente não tinha loja. O pedreiro já ia da casa dele direto para as obras. A gente saía, dava uma volta e tal. A gente falou assim: tá no momento de. Logo, logo vai precisar abrir uma loja. Tanto para o cliente poder vir visitar, né? E tanto pra gente ter um ambiente de poder ali trabalhar e vender os produtos. A gente não vendia produto ainda de piscina, o cloro, clarificante. Não vendia. E aí falou: vamos montar. Isso no final do ano, cara. Isso em setembro, a gente já tinha visto uma loja, balançou, falou, não, vamos esperar um pouco. Na primeira quinzena de setembro, a gente falou assim, não, vamos vamos bater o contrato logo, porque ia demorar para liberar. A gente falou assim, esse meio tempo que vai demorar para liberar, a gente iria pagar somente calção pro cara segurar. E a gente foi o primeiro a alocar ali no espaço. Entendeu? Então foi umas condições bacanas em valor. O valor hoje que eu pago de aluguel é o exclusivo, pra ter uma noção, porque foi o primeiro. E aí segurou até porque tinha que liberar o Abits. Enquanto isso eu também não poderia entrar. Mas eu já segurava o ponto porque para mim era estratégico, muito, muito rápido, fácil a qualquer local. Porque na minha concepção, como a gente movimenta muito, anda muito com o carro, a gente precisava, na minha concepção, precisava ter um posto de gasolina próximo, entendeu? Um posto de gasolina próximo porque que seja rota para fazer qualquer coisa. Então ali ficou bem fácil pra gente naquele sentido. E ali onde eu tô, qualquer coisa é 15 minutos, 20 minutos no máximo, entendeu? Então a gente tá num ponto que não demora muito para poder atender o cliente e a gente poder fazer a nossa tarefa no dia a dia. Então a gente fechou o contrato e a matemática bateu, cara. Em dezembro, eles entregaram a chave pra gente. Em dezembro, dia 14 de dezembro, a gente já inaugurou a loja, mas a gente já tinha clientelas, né? Então o pessoal também já até sabia que a gente ia abrir a loja. Então a gente subiu degrau por degrau. Nada foi ali uma coisa, uma ideia que começou do nada, precisou fazer um financiamento. A gente montou a loja com
próprio retorno que a gente teve no período que a gente estava construindo a empresa. Para eu ter uma noção, eu tinha já comprado os produtos, deixava em casa e já ia repassando para alguns clientes conforme ia vendendo. E quando a gente abriu a loja, a gente, graças a Deus, falou, né? Tudo que tem aqui hoje tá pago. Tudo que tava ali tá pago. Porque a gente veio construindo, porque foi uma ideia que a gente planejou e a gente definiu a data. Então foi comprando uma coisinha aqui, uma coisinha lá, foi comprando uma prateleira, foi comprando uma mesa e tudo estava tudo pago. A gente falou assim, estamos começando um negócio sólido. E aí a gente foi, tamo indo. A loja começou crua, né? Isso é fato. A questão, o que a gente, o que eu costumo dizer muito para as pessoas é que quando elas querem começar o negócio, elas querem começar com a vaidade, não quer começar de baixo. Elas acham que começar de baixo é já abrir um ponto comercial e pensa que é só o aluguel ali, pagar 2.000 de aluguel e pronto. E nada, cara. Ali teve um custo muito. Só uma mesa é quase R$ 1.000. Você compra uma cadeira tal, só as prateleiras. Então você vai fazer um montante de você montar uma loja. Cara, eu gastei no mínimo R$ 30.000, pra você ter uma noção. Entendeu? Então, assim, é um número que você não consegue ver a grosso modo. Entende? Porque são poucas coisas e todas as coisas são de alto valor. Mas a gente começou bem cru mesmo. Mas a gente tinha a concepção de onde a gente queria chegar. E foi, passo a passo.